Havendo quórum legal, e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 18ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Márcio Drebeck para que faça a leitura do artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. É assegurado o atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e a igualdade às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente portadores de deficiências receberão atendimentos especializados. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento habitacional e reabilitação. Todos os senhores já receberam cópia da ata da última reunião ordinária. Eu coloco em discussão a ata. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 17ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 17ª reunião ordinária. Solicito ao secretário da mesa, vereador Peter Alexandre Knoibiller, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 28 de 2013, Diese Gapri. Assunto encaminha projetos de lei. Ofício número 30 do Diese Gapri. Assunto encaminha projetos de lei. Projeto de lei número 32/13. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina, S.A., e dar outras providências. Projeto de lei número 33/13, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense de Punhobol. Projeto de lei número 34/13, do Executivo Municipal, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Academia de Atletas. Projeto de lei número 35/13, do Executivo Municipal, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense de Tiro Seta. Projeto de lei número 36/13, do Executivo Municipal, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Nintai de Judô São Bento. Projeto de lei número 37/13, do Executivo Municipal, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bento de Futsal. Ofício número 152 de 2013, do GAPRE. Senhor presidente, referente às indicações número 160, 161, 165, 167, 168, 169, 170, segue a resposta atenciosamente Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 160 de 2013, do GAPRE. Senhor presidente, em resposta às indicações número 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156 e 157 de 2013, segue a resposta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 168 de 2013, do GAPRE, em resposta às indicações 143, 200 e 201, seguem as informações. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 169, 2013, do GAPRE. Senhor presidente, em resposta às indicações da Câmara, número 145 e 179, seguem as informações. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício da EMAB, número 104, de 2013, assunto encaminha documentos. Prezado senhor, estamos encaminhando o balancete mensal de março de 2013 da Empresa Municipal de Habitação, sendo que tínhamos para o momento, manifestamos
as nossas estimas e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Luiz Carlos Pedroso, diretor-presidente. Projeto de lei número 11 de 2013 do Legislativo Municipal, do vereador Geraldo Weiermann, cria o cadastro municipal para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing e dá outras providências. O requerimento de informação número 18 de 2013, Márcio Drevik, requerendo cópias de todos os contratos que estavam ou ainda estão em vigência no ano de 2013, originais e aditivos entre a Prefeitura Municipal e a empresa Sadenco. Indicação número 227/13, Claudiomar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica da instalação de uma lombada elevada com faixa de pedestres na rua Carlos Gertler, entre os números 229 e 350, no bairro Serra Alta. Indicação número 228 de 2013, Claudiomar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica da instalação de uma lombada elevada com faixa de pedestres na rua Matias Nossel, próximo ao número 2098, no bairro Serra Alta. Indicação número 229/13, Ricardo Malinowski, propondo que seja feita a manutenção da rua Carlos Tachek. Indicação número 230/13, Ricardo Malinowski, propondo que seja implantada faixa elevada na rua Augusto Wunderwald, nas proximidades da Agropecuária Albuquerque. Indicação número 231/13, Ricardo Malinowski, propondo que seja feita a manutenção na rua Germano Koch. Indicação número 232/13, de Ricardo Malinowski, propondo que seja implantada faixa elevada na rua Augusto Wunderwald, nas proximidades da metalúrgica Gianir. Indicação número 233/13, Ricardo Malinowski, propondo que seja fixada a placa de denominação na Inácio Zaleski, Rua A, com extensão de 639,41 metros, no Parque Residencial Valença, localizado no bairro Brasília. Indicação número 234/13, Claudiomar Votroba, solicitando estudos técnicos sobre o corte e poda de árvores pinos na rua Matias Nosso, próximo ao trilho, no bairro Serra Alta. Indicação número 235/13, Márcio Drevik, sugerindo a substituição da boca de lobo por um sifão na rua Estevão Buschli, em frente ao número 331, no bairro 25 de Julho. Indicação número 236/13, Márcio Drevik, sugerindo a pavimentação na rua Alberto Torres, bairro Centenário, até a entrada da rua Oswaldo Hartmann, no bairro Rio Vermelho Povoado. Emenda modificativa número 01/13, Peter Alexandre Knoibiller. Emenda o projeto de lei número 16 de 2013 sobre autoriza o Poder Executivo a criar programa de terraplanagem em lotes de moradia a proprietários de baixa renda e revoga a lei número 1730 de 5 de novembro de 2006. Deu entrada nessa casa também as prestações de contas do ano de 2012, da Associação de Moradores da Rua Alberto Torres e adjacências, da Associação de Moradores do Parque São Paulo, Associação de Moradores da Vila Carolina e adjacências, Associação São Bentense de Basquete, Associação São Bento de Futsal, Associação Nintai de Judô São Bento, Associação de Xadrez de São Bento do Sul, Escola de Pais do Brasil, Seccional de São Bento do Sul e Fundação Cidadania. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 032, 033, 034, 035, 036 e 037 do Executivo e o número 011 do Legislativo. Encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça e redação final a emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 016/2013. Encaminho para a Comissão de Finanças e Contas e Orçamento o balancete de março da EMAB, Empresa Municipal de Habitação. Encaminho para as Comissões de Finanças, Contas e Orçamentos e Educação, Cultura, Desporto e Turismo as prestações de contas das entidades lidas no expediente.
Coloco em discussão única o requerimento de informação número 018, de autoria do vereador Márcio Drevig. Pedido já lido pelo secretário dessa casa, está em discussão o requerimento de informação número 018. Com a palavra o vereador Márcio Drevig, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade a gente gostaria dessas informações exclusivamente para acompanhar a situação, como é que está hoje, porque tem muito disso que diz que a gente só quer ter as informações para esclarecer e deixar qualquer dúvida de lado. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tinha falado para os senhores que eu iria pedir informações junto ao executivo e fui hoje de manhã e conversei com a diretora do controle interno, que me passou algumas informações. E me mandou por e-mail e eu peço autorização dos senhores para ler o que ela me mandou. Bom dia, Fernando. Conforme conversamos, segue as informações. Em 16 de dezembro de 2010, o município instaurou o processo licitatório número 280/2010, modalidade de tomada de preços, ficando a empresa vencedora a Sadenco Sul-Americana de Engenharia e Comércio Limitada. Em 2011, a empresa foi contratada para executar o serviço de manutenção e ampliação da iluminação pública. O gasto total no exercício foi de R$ 406.760, ou seja, um gasto médio de R$ 33.827 por mês. Em 2012, os gastos somaram R$ 887.404, ano. Portanto, R$ 73.953 por mês. Portanto, mais do que dobrou em 2012. Em 2013, para 2013, a empresa foi contratada por período de 6 meses com previsão de gastos de R$ 429. No início de março, deste ano, após verificação de que os gastos ultrapassariam o valor da modalidade de licitação, porque a tomada de preço é até R$ 1,5 milhão, tomamos algumas medidas para evitar a irregularidade. Fizemos, então, o seguinte cálculo. Em 2011, R$ 406.760, mais 2012, R$ 887.434. Total, R$ 1.294.234, que, subtraindo-se de R$ 1,5 milhão, que é o limite de tomada de preço, restariam R$ 205.735 para ser utilizados em 2013. Como tínhamos uma cobrança relativa aos meses de dezembro de 2012, que não tinha sido empenhado, inclusive isso vai ter que vir para a Câmara para pedir autorização. Já está aqui, né? Já veio. E em janeiro de 2013, no valor de R$ 73.926, concluímos que o saldo não seria suficiente para cobrir as despesas do mês de abril de 2013. Imediatamente, tomamos as providências para contratar prestadores de serviços de manutenção com processo emergencial. Hoje, a melhor proposta para o contrato emergencial é da Sadenco. Foi feito com dispensa de licitação, situação emergencial por 180 dias, buscaram diversas propostas e a Sadenco ganhou, que apresentou o valor de R$ 132.144 para 180 dias, conforme a planilha solicitada pelo chefe da COSIP. Eu só quero mencionar que no período emergencial não se faz ampliações, é apenas manutenção. Tá? Nesse período emergencial não vai se poder fazer ampliações de rede, apenas a manutenção do que já está. A segunda melhor proposta foi da empresa instaladora elétrica Guaramirim Limitada, com valor de R$ 189 mil para as mesmas condições. Neste exercício, os valores gastos foram os seguintes: janeiro de 2013, R$ 34.136. Fevereiro de 2013, R$ 36.252. Março de 2013, R$ 35.985. Segundo informações da COSIP, existem exatamente 43 reclamações não atendidas, todas relativas à segunda quinzena do mês de abril, agora, desses dias. Serviço a ser regularizado em 2 dias de trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato atenciosamente a Auriene Repke, que é a diretora de controle interno. Então, o que aconteceu foi, para evitar ultrapassar o limite de tomada de preço, que é R$ 1,5 milhão, tomou essa previdência. Já se está fazendo um edital para a concorrência pública, que vai, porque o valor vai ser maior do que R$ 1,5 milhão para 60 meses. Né? É aquela renovação que se faz anualmente, podendo ser até 60 meses. Então, foi por isso que foi tomada a previdência. A preocupação do vereador Márcio Drevig, na última reunião,
era de que como é que vai ficar os atendimentos. Os atendimentos, então, já tem essa pendência de poucos dias, 2 dias de serviço resolve, tem que se pagar esses 2 meses de dezembro e janeiro, e aí funciona. Então, essa empresa, a Sadenco, só está dependendo do seguinte, ainda, porque a proposta dele não teve os valores unitários, só valor global. E agora eles estão pedindo as informações, porque a segunda colocada deu valores unitários. Então, eles vão pedir para a Sadenco para que discrimine bem item por item, para daí fazer o contrato emergencial. E, imediatamente, já estão montando o edital da concorrência pública. Portanto, não vai ter problemas de continuidade do serviço de iluminação pública. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre as informações, estou à disposição. Obrigado. E aí, diante disso, eu não sei, vereador, se ainda vai ser necessário os contratos? Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 018 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, ou está aprovado, desculpe, o requerimento de informação número 018 de autoria do vereador Márcio Drever. Em segunda discussão, projeto de lei número 28/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a apoiar o concurso de oratória nas escolas, conceder premiação e dar outras providências. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco o projeto de lei número 028/2013 em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 028/2013. Em segunda discussão, projeto de lei número 007/2013, que denomina de Antônio Augustin servidão de passagem do município. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 007/2013 do Legislativo, que denomina de Antônio Augustin servidão de passagem do município. Eu passo os trabalhos dessa mesa, na Casa de Leis, ao vereador secretário Peter Alexandre Knoiber para a discussão do projeto 008 e 009, de autoria deste vereador. Coloco em discussão o projeto número, em segunda discussão, o projeto número 008, de origem do Legislativo, autor Edmar Geraldo Salomão, que denomina de Laurinda Schlegel, Rua do Município. Está em discussão, com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos esse projeto através de uma solicitação da família Schlegel para que fosse denominado uma das ruas do nosso município com o seu nome e solicito aos senhores vereadores o apoio para a aprovação desse projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 008 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 008 de 2013. Em segunda discussão, projeto de lei número 009/2013 do Legislativo Municipal, do vereador Edmar Geraldo Salomão, que denomina de Romano Novak Rua do Município. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, da mesma forma, esse projeto também foi uma solicitação da família Novak para que uma das nossas ruas fosse nominada, está tudo aí dentro do projeto, o currículo das pessoas. Então, solicito a todos os companheiros dessa Casa de Leis pela aprovação desse projeto. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra,
eu coloco em votação o projeto de lei número 009 de 2013 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 009 de 2013. Passo a palavra ao vereador Edirmar Geraldo Salomão, presidente desta mesa. Eu peço licença ao plenário e a todos que estão nos assistindo para só comunicar novamente de que o presidente dessa Casa de Leis, vereador César Godoy, encontra-se nesse momento em Viena, na Áustria, e nos comunica que está assistindo a sessão e também cumprimento a todos que hoje participam dessa sessão aqui na Câmara de Vereadores. Então, obrigado pela deferência, senhor presidente, e uma boa estada aí na Áustria. Dando continuidade a essa sessão, eu coloco em primeira discussão o projeto de lei número 031/2013, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibel, secretário desta Casa, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda no plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Está em discussão o projeto? Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, até mais uma satisfação à plateia e aos internautas e à imprensa. Esse projeto justamente faz uma alteração orçamentária para prever o pagamento do mês de dezembro de 2012, 39.069, a empresa Sadenco, que é a empresa de iluminação pública, que o serviço foi prestado e não foi liquidado, e agora eles estão pedindo essa suplementação justamente para fazer esse pagamento. E outras suplementações que visam outras ações, mas essa que eu tinha falado antes, que foi falado, que foi dada entrada, então é esse projeto aqui. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. O projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 010/2013, que altera a Lei 2.983, de 27 de março de 2012. Solicito ao secretário desta Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda ao plenário pela sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário sua tramitação normal. Está em discussão o projeto de lei número 010/2013, com a palavra o vereador Geraldo Weimann. Eu gostaria de pedir vistas a esse projeto. Eu estou com uma emenda modificativa sendo concluída para apresentar. E como trata-se de geração de despesas para a Câmara de Vereadores, eu estou apresentando aqui uma proposta para substituir esse projeto. Então, eu gostaria de pedir vista para que a gente pudesse discutir melhor com os pares e aguardar também a chegada do nosso presidente para que isso seja feito com a presença de todos aqui nessa casa. Continua a discussão? Eu coloco em votação a solicitação do pedido de vista ao projeto número 010/2013. Solicito aos vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto e será concedido o pedido de vistas ao vereador Geraldo Weimann. Gostaria de passar aos senhores vereadores o calendário das reuniões ordinárias do mês de maio. Dia 6, dia 13, 16, 20, 23 e 27.
Palavra livre. Inscrito na palavra livre, 8 vereadores. Vamos conceder 12 minutos a cada vereador. Solicito ao secretário dessa casa para que faça o sorteio para quem fará uso da palavra livre. Eu passo os trabalhos dessa casa ao vereador Peter Alexandre Knoibel para fazer uso da palavra livre. Assumindo os trabalhos, eu passo a palavra ao vereador Edmar Geraldo Salomão. A partir desse momento, 12 minutos, até 12 minutos de sua palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que vieram nos assistir nessa sessão desta Câmara, quem está nos assistindo pela internet, a imprensa, que sempre tem nos prestigiado, aos ex-vereadores, os funcionários dessa casa, enfim, a todos que se fazem presente na noite de hoje aqui nessa reunião. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar em ata e cumprimentar os bombeiros municipais que nessa semana que passou fizeram entrega para este presidente de todas as vistorias feitas em todos os parques, praças e jardins da nossa São Bento do Sul, através de uma solicitação que nós tínhamos feito, que foi aprovada aqui por essa Casa de Leis. Então, o tenente Ananias nos entregou todos os documentos, vamos deixar na Câmara esses documentos, porque foram solicitados através desse vereador, mas pela Câmara, está todos com fotografia, muito bem feito o trabalho, pelo tenente Ananias e toda a sua equipe. Gostaria de deixar registrado em ata. Eu também queria registrar para orgulho, acho que orgulho de todos os são-bentenses, nós já em uma das sessões anteriores, nós usamos essa tribuna para cumprimentar a aluna do Colégio Global, a Victoria Weimann. Só o nome dela já leva a conquistar aquilo que ela conquistou, uma vitória, tirando o primeiro lugar no Brasil, na Olimpíada de Geografia. Como eu citei na vez anterior, ela participou com 165 mil alunos do Brasil e tirou o primeiro lugar. Cumprimentar também toda a direção da Escola Global, porque lá ela estuda, desde que ela iniciou seus estudos, eu a conheço, desde pequenininha, carreguei no colo. Cumprimentar sua família e a todos que trabalharam e apoiaram para que ela conquistasse esse primeiro lugar, que é um orgulho para São Bento do Sul, até porque é a primeira vez na história de São Bento do Sul que alguém conquista esse prêmio dentro dessa modalidade. Eu também, antes de entrar ao que me traz a essa tribuna, eu gostaria de solicitar ao líder de governo desta casa, vereador Fernando Malão, e aos seus pares, para que dessem uma passada na rua Gregório Veel, para verificar lá. Eu poderia aqui fazer um pedido de informação, uma série de coisas, mas eu vou ser mais prático, para dessem uma olhada no calçamento com paralelepípedo que está sendo feito lá naquela rua lá. Até porque fomos lá no sábado, após recebermos solicitação de moradores ao longo dessa via. A Gregório Veel, para quem não sabe, quem começa a subir a Estrada das Neves, vai reto lá onde o comitê agora, tinha o comitê do partido de Vossas Excelências. É que a rua lá, ela tem em algum lugar 8 metros, 5 metros, 4 metros, é um zigue-zague, e está havendo um problema lá. Algum trecho lá vai ser feito com, segundo os moradores, é para ser feito com lajota, e outro trecho com paralelepípedo. Paralelepípedo é um preço, lajota é outro preço. Isso não existe. O morador que recebeu o calçamento de paralelepípedo e outro com lajota,
A diferença de salário, de pagamento sobre o metro quadrado, todos nós sabemos que não vai ser possível fazer. Porque o morador que receber com paralelepípedo, ele vai, de lajota, ele vai optar pelo pagamento do paralelepípedo, sempre um valor menor. Por exemplo, vamos citar assim, se o paralelepípedo é 28 metros quadrados, o lajota vai ser 40. Eles vão querer taxar lá e tem morador dentro da lajota que não quer pagar 40. Então, eu gostaria, o líder de governo e os demais vereadores que fazem parte de apoio ao Executivo Municipal, para que desse uma olhada lá para ver lá, e depois a qualidade do serviço. Se os senhores olharem lá, os senhores não vão acreditar que esse calçamento está sendo feito agora. E não vão acreditar. Vamos lá, a gente trabalhou com isso, já foi secretário, aqui muitas pessoas, os senhores já conhecem o trabalho, vocês podem ir lá pessoalmente constatar e verificar realmente o que a gente está falando. Me chamou a atenção também essa semana, na imprensa, a colocação de alguns secretários, diretores da Prefeitura de São Bento, de que nesses meses de governo aí, com 2 patrulhas, conseguiram patrulhar 700 quilômetros de estrada. Então, isso me chama a atenção, porque eu já fui secretário de obras, estrada de rodagem, eu sei que isso, 700 quilômetros, temos que passar 186 quilômetros de Goiânia para patrulhar. Até Goiânia, lá, depende como vai, dá 524 quilômetros. Então, é um trecho, é um pouco exagerado isso aí. E também que o prefeito desse uma atenção especial sobre essas encrencas que está dando lá dentro. Tem gente indo para a internet, colocando lá ataques contra secretário, secretário contra diretor, diretor contra secretário. Quer dizer, uma tal da lavação de coisa que tem que ser feita dentro do âmbito da administração. E eu gostaria de pedir aos senhores vereadores de apoio ao prefeito, vamos pedir ao prefeito para que ele coloque em execução o plano de gestão. Está aí o plano de gestão para ser colocado em execução. E o plano de gestão é um plano de gestão que, esse plano de gestão que se fala, que ele consta na Constituição Federal. Se ele não for cumprido, ele também tem penalidade, o plano de gestão. Eu até amanhã, depois, alguém, ou eu, talvez, peça para ver esse plano de gestão. Porque está uma encrenca que ninguém entende ninguém. No sábado, lá na Sociedade Bandeirante, o camarada estava me questionando que estão multando as ambulâncias da prefeitura, os próprios funcionários da prefeitura, quer dizer, e aí não dá. Ou acho que o prefeito que assumiu um compromisso de pôr em prática o plano de gestão, está na hora de colocar o plano de gestão em funcionar. Porque se alguém não está funcionando, é o povo que está pagando o salário, nós que estamos pagando o salário, todos estão pagando o salário, temos que colocar em funcionamento o plano de gestão. Isso aí ele colocou, ele assumiu esse compromisso, nós conhecemos o prefeito, temos certeza que ele vai cumprir isso aí, porque não dá, assim não pode continuar. A diretora atacando o secretário, como eu coloquei aqui antes, então eu acho que não é por aí o caminho, não é por aí. E eu também gostaria de dizer que também li no jornal, e que o prefeito talvez já esteja enviando para cá, vai enviar para cá um projeto de lei, onde ele vai solicitar para que a Câmara autorize ele a baixar a cobrança até 70% de adesões dos moradores para, então, asfaltar ou calçar a rua. E também, na mesma nota, ele diz que vai cobrar no IPTU. Aí o negócio é mais embaixo. Aí a equipe técnica do prefeito tem que ver que jogar no IPTU, ele não pode jogar qualquer contribuição de melhoria, a lei não vai permitir que seja jogada no carnê de IPTU, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí está escrito que os 30% faltantes vão ser cobrados pelo carnê de IPTU. Não tem sentido uma coisa dessa aí. Ele pode lançar ele na dívida ativa, contribuição de melhoria, uma série de coisas ele pode fazer. Como também aquele 30% pode ser negado de pagar. Se ele não quiser, não assina, não paga e pronto. A lei ampara ele. A lei ampara ele. Mas a solução é a seguinte, se 20%, 10% não quer, faz um rateio, como já foi feito aí em algumas ruas, faz um rateio, faz o calçamento e pronto. Tem que achar o bom senso. Agora, simplesmente dizer que vai jogar no IPTU, aí tem alguém que está falando que não tem conhecimento da casa. Eu gostaria de... vamos falar de uma coisa boa. Eu acho que as coisas são boas que a gente falou até aqui, mas vamos ter que tomar algumas... tem que ser tomadas algumas decisões pelo Executivo Municipal, porque não dá para deixar assim.
Eu gostaria de que o nosso secretário, Márcio, colocasse ali, até numa questão de uma homenagem, e eu já tomo a liberdade de solicitar aos senhores vereadores, permissão também, em conversação com o vereador Tício Rimmegan, nós conversávamos já há mais dias, e hoje eu gostaria que ficasse registrado em ata, mas juntamente com o vereador Tício, nós vamos fazer um requerimento para que esta Casa de Leis preste com justiça uma homenagem a essa que completa, neste ano, 100 anos de vida. Todos nós sabemos de que não é fácil. Quantas empresas nós vemos aí que chegou perto dos 100 e não completou 100? Mas a banda Tremer, eminentemente amadora, sem cobrar nada, né? Animando durante 100 anos eventos em nossa região, nosso município principalmente, né? Então eu acho, e até eu pedi para colocar ali, esta é uma fotografia de quando o regente João Tremer, que nós vemos ali no meio, ali, é o quarto da esquerda para a direita, ali, o senhor João Tremer, começou a reger a banda no ano de 1913, e essa fotografia foi feita lá no Vale das Rosas. O Vale das Rosas, para quem não sabe, é ali na Mota Rose, ali na rua que dá acesso à empresa Budemeier, e ali é onde era o Salão Hoffmann, conhecido, os fundos ali. Todos os que estão vendo nos fundos lá são roseiras que ornamentavam o salão do senhor Júlio Hoffmann lá, naquela época. O João Tremer ficou conhecido como fundador da banda Tremer, um dos orgulhos da comunidade. Ele participava com outros companheiros de uma precária banda, que se reunia ocasionalmente para tocar festa dos atiradores e da igreja, assim como em casamentos e outros eventos festivos. A corporação entrou em crise, a banda entrou em crise, essa banda aí, porque até então ela tinha um período aí que era regida pelo Jorge Zipper, né? E ele mudou-se para Rio Negrinho, e em 1913, então, o seu João Tremer assumiu a direção da banda, com a ajuda dos companheiros dispostos a isso, principalmente dos seus filhos, o Antônio, o Afonso Xerife, que o Afonso passou depois a ser maestro, Irvino Tremer, o Alex Tremer, o Paulo Tremer. E à medida que se desenvolvia, eles iam se integrando. Tomando o nome de Banda Tremer, extrapolou os limites do município e do estado, exibindo-se com êxito pelo Brasil afora. É justa, portanto, a homenagem que a comunidade, sob a égide da Prefeitura Municipal, prestou, dando o nome de João Tremer à Praça João Tremer, localizado ali, bem de frente ao prédio da PAI. Vereador, 1 minuto para finalizar, por favor. E também, obrigado, e também, nada mais justo da homenagem que se prestou ao Afonso Tremer, nosso popular xerife, dando-lhe o nome do correto da Praça Getúlio Vargas, com o seu nome. E como no dia 1º de maio inicia-se os festejos, já gostaria de pedir a todos os senhores, vereadores e aqui presentes, que acompanhassem então já no dia 1º de maio, que é feriado, as solenidades de festejo dos 100 anos dessa nossa querida Banda Tremer. E nós temos mais assuntos para falar sobre a Banda Tremer, mas nós deixaremos então para quando nós prestarmos uma homenagem a essa que é um orgulho para todos os sometenses. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Eu passo os trabalhos ao presidente vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa casa, solicito ao vereador Pete para que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. Vereador Márcio David. O senhor tem o tempo de 12 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite à imprensa, à comunidade, aos internautas. Também tinha para fazer questão de deixar me parabenizar, né, a banda Trêmio também, pelo seu centenário, que faz no dia 1º. A gente sabe da importância que tem. Gostaria também de mencionar o nome dos, como o senhor vereador já comentou, o senhor João Trêmio e seu filho Afonso, foram os dos primeiros maestros, passando por Matias Erzing, foi o terceiro, né? O senhor Pedro Machado de Bittencourt, que foi um dos últimos, e o atual, que é o Luiz Francisco Kaminski, que está fazendo frente a essa banda, que com certeza é tão importante para todo o município, levando o nome de São Bento do Sul para o Brasil e para o mundo, né? Também, com certeza, a gente quer deixar a nossa mensagem de parabéns a todos os trabalhadores que serão homenageados agora nessa quarta-feira, no dia 1º. A gente sabe da importância que tem a função laboral de cada cidadão no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município. Então, a gente quer deixar nossa mensagem aqui, que todos continuem com vigor, enfrentando as dificuldades que existem, muitas vezes pedras e espinhos no meio dos caminhos, mas, do jeito que é possível, cada um vai levando a sua vida e fazendo o que é possível, né? Também quero parabenizar aqui o empresário Francisco Aboschi e seus filhos, Caio e Tiago, pelo belíssimo evento que fizeram no sábado. O vereador Lírio também esteve presente lá, onde teve um leilão dos cavalos de raça. Com certeza também é um grande evento que leva o nome de São Bento para o país, para o estado, para todos os lugares aí, divulgando o que tem nessa força aí também na criação de cavalos, como o pessoal tem investido bastante, né? Agora eu quero colocar também um assunto que eu já fiz indicação dessa situação, já fiz comentário na Palavra Livre, já venho falando há muito tempo, mas por enquanto não surtiu efeito. Então a gente tem que fazer uma explanação um pouco mais profunda, apresentando imagens de algumas situações que aconteceram. A gente está sendo cobrado pela comunidade, por empresários com relação à manutenção de algumas pontes, que o estado das fotos ali mostra a precariedade que tem. E já faz muito tempo que foi feito pedido, foi feita indicação, foi falado e falado e falado. E até agora, o pessoal que usa para passar por essa ponte tem empresas ali que os funcionários transitam como pedestres nessa região, tem oficinas mecânicas ali, né? Então, sabendo já do episódio que já aconteceu um tempo atrás, onde o município teve que arcar com uma despesa por causa de uma tábua que soltou, imagina o que vai acontecer aqui a hora que acontecer alguma coisa mais séria. Então, está tendo muito transtorno também, porque tem empresários que têm que se deslocar, até porque tem uma foto que mostra até o peso que pode ser passado nessa ponte. Então, eles têm que se deslocar e andar alguns quilômetros a mais para desviar o acesso que tem nessa ponte ali. Então, a gente gostaria que desse uma olhada com carinho urgente, porque a comunidade nos cobra, a gente veio falando e não teve efeito. Então, gostaria que o seu líder de governo, os vereadores da bancada, alertassem o pessoal da gravidade da situação ali, porque está crítico. Só uma palavrinha. Sim. Eu, com certeza, levarei ao secretário e ao prefeito, só que gostaria de lembrar ao nobre colega que faz 3 meses que assumimos a prefeitura, então, de 3 meses para cá, eu acho que também o senhor teve a oportunidade de ter feito, né? Nós temos 3 meses aí e não conseguimos, então que vamos levar essa preocupação para o executivo, mas que acho que é meio cedo, né, para o amigo atirar umas pedras aí, que faz pouco tempo que estava lá, né? Obrigado. Mas, senhor vereador, eu lamento e não concordo, porque eu sei da capacidade que tem para fazer reformas em pontes, e eu sei a quantidade de pontes que foi reformado durante esse governo, e eu sei o tempo que demora para fazer uma reforma. Então, isso ali, na verdade, é um descaso. Isso está, porque reforma de ponte, nós estamos entrando praticamente no 5º mês de governo, e quantas pontes que foram reformadas para justificar que até hoje não foi possível fazer essa ponte, que é um lugar muito crítico, é bem onde passa a barragem da represa, onde a prefeitura capta a água, é muito sério porque ela é muito alta, e isso não justifica de jeito nenhum. Porque para conseguir algumas pranchas, pelo menos estabilizar isso ali, o recurso com certeza não é alto para melhorar a situação do jeito que está hoje. Isso que eu fiz indicações de várias outras, essa é uma das mais críticas, mas se for necessário eu apresento as outras também. Beleza, pessoal? Obrigado, senhor presidente, e vamos ver que resolve alguma coisa. Antes de... Por favor. Antes de passar
a palavra ao vereador Lírio Volpe. Eu só gostaria que a mesa registrasse em ata a presença da ex-vereadora e ex-presidente dessa Casa de Leis, Nilva Larsen Rous, que hoje nos visita, que ficasse registrada em ata a presença dela aqui também. Eu concedo a palavra até por 12 minutos ao vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoal da internauta, os ex-vereador e as duas ex-vereadoras, né? Até pouco tempo eu me pronunciava aqui ao presidente, os vereadores e as vereadoras, né? Dessa vez ficamos desfalcados. Mas dizer que a nossa ex-presidente, a nossa vereadora, é uma satisfação sempre estar junto com nós. E, apesar de vereadores, ali tivemos uma grande amizade. Pessoal da imprensa, eu vim à tribuna hoje realmente para falar, Márcio, não vim criticar, mas vim cumprimentar ao grande empresário, o senhor Francisco Aboski, parabenizar e mandar um ofício a ele, e seus dois filhos, o Caio e o Tiago, pelo grande evento que fizeram lá, na cabanha deles, promovido nesse final de semana, lá na sede da Fazenda Bela Aliança, ali para quem não conhece, é ali na Serrinha Gassner, quem vai a Campo Alegre. Os senhores terem uma ideia, lá se participaram mais de 150 animais que competiram numa prova de baliza, na verdade, paleteadas e tambores, barrada, e também os freios, disputando o freio de ouro. Esses animais, é a primeira etapa que eles participaram, começaram aqui, para nós é um grande orgulho, onde a cabanha Bela Aliança é uma das melhores cabanhas do Brasil, e onde vem se disputar a primeira etapa do freio de ouro, que é disputado no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, onde é um estado que bastante agrícola, e a nossa cabanha, orgulho da nossa cidade, os amigos lá, posso dizer, porque os dois guris dele, a gente tem uma amizade, e, por que não dizer, através do cavalo, lá foi feito um grande leilão, através do cavalo crioulo, dizer para os senhores e as senhoras que lá teve gente de todo o Brasil, dos principais estados do nosso Brasil, tinha gente de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, enfim, de todos os principais estados lá, estavam lá na final domingo, inclusive estive no sábado, estive no domingo, e também do nosso estado, diversos municípios estiveram lá participando, né, lotando inclusive os hotéis da nossa cidade, para os senhores terem uma ideia, o pessoal que participa, que cria cavalo crioulo, que estão nesse meio de negócio, é pessoal que vem na verdade, para o nosso município, nos hotéis, restaurante. Para a gente é um motivo de orgulho a cabanha Bela Aliança, porque é mais um motivo do nosso executivo trabalhar, incentivar as ruas, né? Nós temos lá o problema na Serrinha Gassner, né? Mas que sempre a gente vem reivindicando, porque lá, se os senhores e as senhoras passarem lá, não é ruim, mas pode ser melhorado pelo motivo, pela quantidade de gente que passou lá na sede da Bela Aliança. Os senhores não imaginam, sábado, o movimento que tinha lá, sábado à noite, inclusive no leilão, né, mas falando no leilão, que tinha lá leilão ao vivo e também virtual, passado pelo canal rural, onde venderam lá o empresário Chico Aboski com seus dois filhos, venderam 40 animais, a média de R$45 mil cada animal, saiu a média um pelo outro, um faturamento de 1.200.000. Então isso, para nós, é orgulho e dizer que são uns empresários que apostaram. Isso é um trabalho que não é de hoje, isso é um trabalho que eles trabalharam muito, lá o Francisco já geneticamente, os cavalos crioulo, que hoje é a marca reconhecida em todo o Brasil. Cavalo crioulo é criado por vários empresários e trabalhado. Temos aí o grande empresário também que cria cavalo, que é o Bulgo de Joinville.
me falta o primeiro nome dele, que inclusive estava lá, mas esse foi um evento... Isto. Eu dizer para vocês que foi um evento que realmente é entre eles e muita gente da nossa cidade que vão lá participar, mas eles nem fazem muita propaganda, mas que vai lá para os senhores ver os belos animais. Eu tenho aqui, inclusive, uma amostra aí, um folder do que foi o leilão, os animais, belos animais que venderam lá. A gente estava lá no leilão, junto com o vereador, junto lá, nós assistimos o leilão lá, motivo muito de orgulho da nossa cidade. E mais uma vez, senhor presidente, gostaria que mandasse um ofício parabenizando o Francisco e os seus filhos pelo belo evento que fizeram lá, a apresentação do freio de ouro, das esbarradas, paleteada, enfim. Foi, mais uma vez, costumo dizer que é os homens que apostaram no cavalo. Eu, como gosto muito de cavalo e acho que é bonito o trabalho dele, temos que respeitar, porque isso não é de hoje para amanhã, geneticamente, para criar o que eles criaram, isso já vem quase 30 anos eles trabalhando. Então, está sendo reconhecido hoje uma média de 45 mil cada animal, é realmente satisfatório para os criadores. E para nós que temos no mundo da política, dizer que o trabalho daquela gente é gratificante, ver o povo que estava lá, povo bastante ordeiro, um povo que conversamos com muita gente, e dizendo que a nossa cidade está de parabéns por onde estiveram nos hotéis e foram bem recebidos. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário para o sorteio do próximo vereador. 3. Eu concedo a palavra por até 12 minutos ao vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, até que nos assiste, que nos brinda com suas presenças, internautas, imprensa. Eu me inscrevi, ia abrir mão da minha palavra, mas eu tive que vir aqui, porque eu fiquei, até peço desculpas, acompanhei o que os senhores falaram, tudo, mas eu estava fazendo contas ali sobre a questão da iluminação pública. O vereador Márcio Dreve, na última sessão, estava preocupado por que iam romper o contrato com a Sadenco, por que iam fazer isso, ia causar problemas na continuidade dos serviços. Mas, na verdade, o que se verifica aqui é que isso foi uma falta de planejamento da administração anterior. Pelo seguinte, se fosse uma concorrência pública, poderia ser tocado, porque não havia mais problema de limite de licitação. A partir do momento que foi excluída uma tomada de preço, limitou-se as despesas a 1,5 milhão. Somente no ano de 2012 se gastou R$ 887 mil em despesa de iluminação pública. Isso dá uma média de R$ 73.926 por mês, considerando-se que o mês de dezembro não está aqui. O mês de dezembro vai ser pago nessa administração agora. Então, daria até mais. Estranhamente, no ano anterior, as despesas foram menos da metade. Foram de R$ 33.897. Então, no ano de 2012, mais do que dobraram as despesas, e eu não consigo imaginar, mas eu vou pedir essas informações ao Executivo para saber que obras a mais que foram feitas em 2012 para justificar esse incremento de despesas. Até foi bom que aconteceu isso, vereador Márcio, que aconteceu ter sido feito a tomada de preço. Porque se fosse na concorrência, talvez se estivesse pagando ainda este valor de 73 mil por mês.
Estranhamente, a mesma empresa, a Sadenco, neste ano de 2013, tiveram despesas, a prefeitura, com manutenção, com alguma ampliação, 34 mil em janeiro, caiu para mais da metade de novo, 36 mil em fevereiro e 35.900 em março. E agora que foi feito um contrato emergencial de 180 meses, fizemos uma proposta para 6 meses, 180 dias, que pode ser que não chegue até o final, porque se a concorrência for resolvida antes, de 22 mil por mês. Tudo bem que ali não tem conservação, não tem ampliação, só tem manutenção, né? Mas ainda bem que foi feito isso, porque chegou-se a uma conclusão da prefeitura que estava muito caro isso. Não foi por isso que foi rescindido o contrato, foi porque ia ultrapassar o limite da licitação de tomada de preço. Mas a verdade é que se verificou que o preço estava muito alto. E agora o preço vai cair. Eu acho que na manutenção e ampliação, se for necessário, eu já lhe dou a palavra, talvez volte aos 35 mil. Considerando-se que existem 43 reclamações não atendidas, todas relativas à segunda quinzena do mês de abril, nós estamos na segunda quinzena do mês de abril, ou seja, tudo que tinha para trás já foi resolvido, vamos e convenhamos que a demora é praticamente nenhuma, né? Em questão de poucos dias, é só acertar esse contrato, já vai se resolver esse problema todo. Então, eu vim aqui hoje, porque eu fiquei fazendo contas e tudo, e eu não consigo compreender que tantas despesas foram feitas em 2012 de iluminação pública. Se foram feitas tantas ampliações assim, ou se o negócio estava muito feio na conservação. Mas a verdade é que agora, nós mantendo a média de atendimentos, tendo sido atendidos já a primeira quinzena do mês de abril, nós estamos chegando a 35 mil por mês. Então, são essas situações que nós vamos verificar, porque é uma situação que, até em razão da manifestação do vereador Márcio Drevik, que nos chamou a atenção. Eu fui lá ver e eu vi que, em 2012, foi um valor muito alto. Pois não, vereador? Sim. Primeiramente, senhor vereador, eu não afirmei a situação. Eu questionei na segunda-feira para ver como é que estava a situação. A sua preocupação é da continuidade. Da continuidade. A questão dos valores, com certeza, teve investimentos altos na melhoria que foi feita em 2012. Isso é importante, o senhor pode ir atrás, pegar a informação e tudo, que foi feita uma melhoria muito na parte central, em bairros, vários bairros da cidade receberam melhoria, o senhor pode pegar a informação que o Departamento de Iluminação Pública tem todos os relatórios da ampliação que foram feitos, e esse ano foi feito praticamente nada, muito pouquinho, só uma coisinha ou outra, até porque isso é uma coisa que normalmente demora os projetos a acontecer, e quando foi iniciado lá em 2011, que foi transferido efetualmente para o município, né? Depois foi começado a elaborar o projeto e ver quais eram as prioridades, e daí em 2012 foi executado. Mas o valor mensal é aquilo que o senhor falou, e esse acréscimo que teve foi em função de todas as melhorias que foram feitas, em todos os bairros que foram feitos. Algumas coisas eu lembro de cabeça, tipo a Ornitz Baumann recebeu foi trocada toda a iluminação, a Luiz Lindsmeyer foi trocada toda a iluminação, do centro até Oxford, na Antônio Quasimodo, os outros, foi feito melhorias nessa região ali. Então foi posto muito ali na rua Lino Reis e José Aresla, na 25, descendo para Serra Alta, teve um problema muito sério que o pessoal depredava, quebrava todas as lâmpadas que tinha lá. Foi feita umas trocas em outros pontos e lá foi colocado algumas lâmpadas que tinham um protetor. Então tem vários outros pontos que foram feitas melhoria para trocar, para fazer economia, onde se trocava a lâmpada de mercúrio por vapor de sódio, para acontecer a melhoria. Então, foi em função disso aí. E, com certeza, é bom ter os esclarecimentos, e se o senhor puder, nos apresente, que será bom. Obrigado, vereador. Justamente, eu estou vendo aqui meses, eu não consigo identificar aqui os períodos. Obviamente que existe uma ordem cronológica aqui. Se dezembro não foi pago, isso aqui deve ter sido novembro, foi 40 mil, depois 83 mil no mês anterior, no mês de setembro, 0. No mês antes, agosto, 174 mil. A eleição foi em outubro. E depois foi 118 e foram feitas algumas melhorias boas aqui nos meses que antecederam as eleições. É isso que nós vamos verificar toda a situação. As informações que Vossa Excelência vai receber, que eu aprovei, porque acho que as informações devem ser prestadas. Eu sou contra
se negar a pedir informação, que devem ser respondidas. Eu sempre respondi como prefeito. A gente sabe que na administração anterior não acontecia muito isso, de se aprovarem pedidos de informação, as informações não vinham, ou não eram aprovadas ou não vinham. Por isso que eu voto a favor, mas eu até vou buscar essas duas informações, que eu quero ver essa discrepância muito grande. Mas aí, senhor presidente, pois não, vereador. Obrigado pela parte. A despesa de 2013, com esse aditivo aí que foi feito, esse novo contrato, por um período determinado, é só manutenção? Manutenção. 34? Só manutenção? Manutenção. Ou seja, queimou uma lâmpada, arruma. Você não se faz ampliação da rede. Nesse período emergencial não vai se fazer ampliação, apenas manutenção do que existe. Vai dar uns 22 mil por mês. Até agora foi gasto 35 mil, mas aí com algumas ampliações e com manutenção. Para estes meses agora, na faixa de 22 mil por mês com manutenção. Seria importante trazer detalhado, vereador, até para não deixar dúvida nenhuma, mês por mês, né? Isso que vamos... Música de 2011, 2012, 2013, né? E com as novas... isso eu vou trazer. Eu só quis trazer esses esclarecimentos porque, de fato, hoje, conversando com a diretora do Departamento de Compras, me causou estranheza essa discrepância de 2011 e 2012. No mais, é isso. Pois não, vereador Tirso. Nós estávamos aqui discutindo, a gente está aprendendo ainda, mas assim, existe uma taxa de iluminação. Pega o microfone do outro ali, vereador, acho que é melhor. Se arrumar esse seu aí que já senta com ele. Existe uma taxa de iluminação pública, certo? Então, de qualquer forma, a gente está, falei antes, né, aprendendo algumas coisas. Eu estava conversando aqui com o vereador Márcio. Essa taxa de iluminação pública, ela serve, isso eu acho que é interessante para todos os ouvintes e para quem está nos escutando, se essa taxa de iluminação pública ela está incluída dentro desses valores que estão sendo falados aqui. Se isso aí é acima, esses valores são acima da taxa de iluminação, e se essa taxa de iluminação ela tem outra serventia e não essa... A taxa de iluminação pública serve para isso e serve também para pagar a energia despendida na iluminação para a Celesc. A Celesc fornece a energia elétrica para as luminárias, isso é pago a energia elétrica da Celesc para esses serviços todos. Também não sei dizer agora a questão de quanto é arrecadado por mês. Mas a única questão que eu levantei, claro, se o serviço foi prestado de tal, tem que ser pago, mas são essas diferenças. Mas a COSIP, né, a contribuição, ela serve para essas duas frentes. Pagar energia elétrica para a Celesc, das luminárias públicas e também dos serviços, das instalações. Mais alguém? Isso. Obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Solicito o secretário para que faça o sorteio do próximo vereador. Por até 12 minutos, eu concedo a palavra ao vereador Tirso Himelgen. Boa noite, senhores vereadores, senhores presidentes da casa, as pessoas que nos ouvem. Eu vim a palavra livre por dois motivos. O primeiro motivo, queria que constasse em ata, ou que a gente pudesse mandar condolências por esta Câmara, por esta casa, ao ex-vereador, o senhor Pedro Streit, que teve a sua esposa falecida no final de semana, e levar a eles os nossos sentimentos, né? É um amigo partidário, né, do DEM, e foi vereador aqui, então acho que é importante a gente lembrar dessas pessoas, e se a gente puder encaminhar um documento formal desta casa, acho que seria bem interessante. A outra situação é daquela que a gente discutiu na última reunião dessa casa. Eu não queria deixar cair esse assunto no esquecimento e fui atrás de algumas leis que a gente pode
de repente, se podemos copiar ou trazer para o nosso município, no sentido de um instituto de pesquisa e de planejamento urbano para a nossa cidade. Tem inúmeras cidades hoje que têm essa instituição. Eu posso citar Maringá, Florianópolis, Palmas, tem várias cidades que têm. E talvez a que mais seja interessante, e eu achei bacana o que está escrito sobre isso, é a lei do município de Curitiba. O que eu achei mais interessante, que o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, a lei é de 1965. Então, para ver como talvez a gente está muito atrasado. Eu acho que nós temos que pensar nisso seriamente e levar esse assunto adiante para não deixar cair no esquecimento. Tem várias formas de funcionamento, tem vários outros institutos e órgãos agregados. A lei prevê até a questão de financiamento, que funciona como uma autarquia. Então, existem todas as taxas de loteamento, multas, N coisas que fazem a arrecadação do Instituto. Eu acho que a gente pode pensar nisso aí seriamente, talvez trazer alguma experiência que nos ajude no sentido de planejar a nossa cidade. Eu sei que o ex-prefeito Magno tentou trazer um projeto, talvez, para essa casa no final do mandato, qual não foi avaliado na situação, mas a gente pode partir de algo novo, ou trazendo aquilo que já foi redigido e acrescentando e pegando isso aqui como uma meta, né, e que a gente possa levar isso adiante para trazer melhorias contínuas e planejar a nossa cidade para 10, 20 anos e assim sucessivamente. Eu quero entregar essa cópia da lei ao líder da bancada do nosso prefeito, né? E que isso talvez ajude no sentido de trazer isso como uma meta aí para frente. Tá? Obrigado. Secretário, por favor. Sim. Vereador Peter Alexandre Knoibera. O senhor tem o tempo de 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, aos internautas, à plateia, um cumprimento especial à ex-vereadora Nilva, presidente, já foi presidente dessa casa, realmente é uma satisfação poder tê-la conosco aqui. Algumas coisas me trazem aqui hoje, ia ser bastante rápido, mas também tive que fazer algumas contas para, depois da palavra do vereador Fernando Malon. Mas, em primeiro lugar, um cumprimento especial a todos os trabalhadores dessa nossa cidade e do Brasil, pelo Dia dos Trabalhadores, na quarta-feira. Quero dar os parabéns também aos organizadores da Costela, no Bandeirantes. Sábado, o pessoal do Clube da Costela, foi bastante concorrido, a costela estava muito boa. Parabéns a todos os organizadores. E eu queria dar os parabéns também aos novos engenheiros de produção, formados pela Univille, aqui de São Bento do Sul, que se formaram no sábado, aliás, tiveram a sua formatura no sábado e agora estão no mercado de trabalho oferecendo serviços para São Bento do Sul e região. Bom, com relação a essa questão da iluminação pública, e falando sobre os dados, né, de valores de contrato que ainda restava, era 1,5 milhão o limite máximo, e havia sido gasto 1.200.000, aproximadamente. Para 6 meses agora, para os próximos 180 dias, nós temos R$22 mil por mês, 132 mil. Teríamos quase 300 se fosse aproveitada a sobra até 1.500.000. Então, foi uma opção fazer dessa forma, mas também poderia ter sido feito. Então, quando não posso concordar com a colocação de que foi um erro da administração anterior, e sim uma oportunidade que se deu ou de dar continuidade ou de se refazer o contrato, ou se fazer um novo contrato. Então,
concordo com o vereador quando diz que devemos pesquisar os dados, devemos buscar aquilo que foi relativo aos anos anteriores, porque a transparência precisa acontecer e nós precisamos estar aqui para fiscalizar todos os atos, inclusive os que ainda vão acontecer. O senhor pode usar... não. Então, quando a gente coloca dados a serem comparados, nós precisamos comparar com aquilo que é possível comparar. Se nós podemos comparar o que foi feito em 2010, o que foi feito em 2011, o que foi feito em 2012, é claro que é necessário que se verifique os trabalhos que foram realizados e as ampliações, assim como o vereador Márcio colocou aqui, mas daqui para frente, o único parâmetro que nós temos é iremos fazer. Nós não temos ainda dado nenhum para dizer, não, nós fizemos por menos, ou fizemos com menos, ou fizemos mais eficientemente. O tempo dirá, e assim estaremos aqui também para buscar as informações quando esses valores ora contratados, ou que serão contratados futuramente, sejam contratados e aplicados da melhor forma, e aí poderemos comparar se foi 33 por mês, se foi 35, se foi 22, se foi 70. Mas, por enquanto, nós temos dados a serem confrontados e dados que podem ser confrontados futuramente. Eu recebi de um amigo uma... E essa colocação do vereador Fernando Malon me deixa muito feliz pela sua preocupação e pelo seu desejo de fazer com correção o papel de todos nós, vereadores, na fiscalização. E assim tem sido feito nessa casa, mas eu recebi de um amigo meu uma indicação de um artigo do Diário Catarinense, do colunista Sérgio da Costa Ramos, e eu fiquei muito chateado porque aqui o colunista aponta algumas coisas que realmente refletem a realidade de muitas situações do nosso país, mas que nós temos nas nossas mãos a oportunidade de não permitir que assim aconteça por aqui. Portanto, que sigamos nesse propósito de manter a firmeza e o propósito da fiscalização, da legislação. O Dr. Tirso tem batido muito fortemente na questão de um planejamento mais efetivo, no sentido do crescimento de São Bento do Sul, mas eu quero ler algumas partes desse artigo para que a gente tenha por reflexão. Candura e cara dura é o título. Todo candidato é um santo, canonizado. Deseja sinceramente enxugar o suor do operário, lenir a mão do agricultor, adubar o salário do professor, consolar o sem terra e o sem teto, mitigar a fome dos descamisados, distribuir leite, emprego, felicidade, cartão de crédito e estacionamento para todo mundo. Não se conhece homem mais puro e mais bem intencionado do que o candidato. Mas há um certo mecanismo que, num determinado momento, entre a eleição e a posse, transforma o bom candidato num Alibabá. Num comerciante de emendas do orçamento, num administrador de sobras de campanha, num garimpeiro de obras e sobras. Eleito, o sujeito começa a enxergar o erário como a permissiva bolsa de uma viúva indefesa. Dono de uma procuração executiva ou legislativa, o candidato agora titular de um mandato de representação popular, manda os representados às favas e vai tratar do seu patrimônio. Nada menos que assustadora é a lógica dos beneficiários do mensalão, descrita pelo homem-bomba da época, Roberto Jefferson, do PTB. E aqui palavras de Roberto Jefferson. Alguns parlamentares do Partido da República chegaram para mim e estranharam. Vocês não vão pegar? Por quê? Por acaso são melhores do que nós? Vocês sabem que o mundo é assim. Nem vocês, nem eu poderemos mudá-lo. Que mal há em indicar uma pessoa de sua confiança para uma estatal? E que mal há em conseguir, na próxima eleição, que os seus impressos sejam produzidos lá na gráfica dessa empresa, que é pública mesmo? É o tal paradoxo brasileiro. E aí ele fala sobre a necessidade de uma reforma política, da valorização dos partidos, especialmente aqueles que são sérios. Eu, apesar de concordar com algumas coisas aqui colocadas a título de alerta para todos nós, políticos,
eu quero dizer que não aceito como verdadeiras essas afirmações para esses que aqui estão e que se colocam à disposição da população. E, de uma forma especial, eu conclamo todos nós para que não façamos verdadeiras essas afirmações e que não permitamos que elas aconteçam. Na nossa adolescente São Bento do Sul, como a chamo, uma cidade em desenvolvimento, uma cidade que ainda, aos meus olhos, pode e deve ter os seus rumos conduzidos pelos seus pais e que assumamos esse papel de tutores. Afinal de contas, a população nos delegou esse papel, tutores de São Bento do Sul, e que não nos deixemos seduzir por qualquer coisa que seja outra além de desenvolver São Bento do Sul, fazê-la crescer forte e preparada para o futuro. Obrigado, senhor presidente. Por favor. 2. Vereador Geraldo Weimann. O senhor tem o tempo de 12 minutos, vereador. Senhor presidente, mais vereadores, plateia aqui presente, internautas, imprensa, alguns assuntos me trazem hoje a palavra livre, dentre eles, um já citado aqui pelo nobre colega presidente, o caso da Vitória Weimann, que leva meu sobrenome, filha de um primo de 2º grau, que ficou campeão brasileiro de Olimpíada de Geografia da revista The National Geographic, que é a maior revista de geografia do mundo, e também proprietária do maior canal de geografia do mundo e que promove a maior Olimpíada de Geografia também aqui no Brasil. E ela ficou campeã, como já foi citado aqui, participando com mais de 160 mil concorrentes. E na final, ela participou com 15 concorrentes, foi lá no Rio de Janeiro, e eu acho que a gente poderia, quem sabe, numa próxima oportunidade, trazer ela aqui, para que ela contasse essa peripécia de ficar campeã nacional de geografia. Na semana que transcorreu, no dia 23, foi comemorado o Dia Mundial do Escotismo. E eu tive o privilégio de fazer parte desse movimento de educação juvenil e queria só que constasse em ata que a gente pudesse parabenizar o Grupo Escoteiro Desbravador de São Bento. E como esse grupo vai comemorar 40 anos de existência bem no aniversário de São Bento, porque ele foi fundado em 23 de setembro de 73, então eu vou preparar um material mais forte para quando do aniversário, para falar do Grupo de Escoteiro Desbravador. Eu que fui um dos fundadores desse grupo, porque naquela época eu era escoteiro do Grupo Escoteiro John Kennedy, que era no Colégio Marista, e tinha na Igreja Evangélica o Grupo Arriboma. E nesse ano de 73 eles se fundiram e deram origem ao Grupo de Escoteiro Desbravador, que existe até hoje em nosso município, onde eu fui escoteiro, andava de calça curta lá e também pude ser por um bom tempo chefe do grupo, presidente do grupo, diretor, dirigente e levar a condução desse movimento aqui em São Bento. E também foi comemorado na semana passada os 25 anos do Grupo Folclórico do Colégio São Bento. No dia 22, comemoraram os 25 anos, e no sábado realizaram uma missa em ação de graças pelos 25 anos do grupo. Hoje ele é presidido por Ataliba Fernandes e sua esposa Irene Corros Fernandes, quer dizer, é coreógrafa do grupo e que conduz os treinamentos dessa gurizada, levando as tradições iniciais da nossa cidade, tradições germânicas, para essas crianças que estudam no Colégio São Bento. Então fica aí também registrado os parabéns pelo andamento desse grupo. Esse grupo hoje anda com as próprias pernas, baseado em projetos da Lei Rouanet, onde eles buscam dinheiro de impostos das empresas de São Bento, que em vez de mandar esse imposto lá para Brasília, acaba ficando em instituições como essa, através desses abnegados que montam esses projetos, buscam captação de recursos e conseguem
fazer um grupo desses andar sem precisar pôr a mão no bolso de nenhum pai daquelas crianças que deixam aqueles jovens lá para participar desse grupo. Deu entrada hoje nessa Casa de Lei um projeto de lei de minha autoria, denominado Cadastro Municipal para Bloqueio de Recebimento de Ligações de Telemarketing. Então, na semana que vem, a gente vai discutir mais a fundo esse projeto. É um projeto que já existe lei nacional e lei estadual, e que vai permitir que os usuários de telefone, quer fixo ou móvel aqui de São Bento, possam pedir para que não recebam mais ligações de venda de produtos, de planos, de cartão de crédito. Então, aquela pessoa que não quer mais receber esse tipo de ligação, ela vai poder bloquear o seu telefone através dessa lei aqui no PROCON de São Bento do Sul. Tive conversando com os funcionários do PROCON, é um problema muito grave em nossa cidade, também, tá? Pessoas lesadas por telefonemas, principalmente as pessoas com menor grau de escolaridade e as pessoas mais idosas, que não sabem como se desvencilhar daquela conversa mole que vem no telefone e acabam, de vez em quando, dizendo sim lá no meio, que ele está gravado, e daqui a pouco, quando vão ver, recebem um produto em casa, um cartão de crédito, um empréstimo consignado na folha de uma pessoa de idade, e tem dado muito problema lá no PROCON, e com essa lei a gente vai poder permitir que a pessoa se dirija ao PROCON e cadastre o seu telefone e não mais receba ligações para ser incomodado com esse tipo de coisa. Também estive visitando a EMAB e o gabinete do prefeito sobre aquele projeto de terraplanagem, e eu gostaria, eu sei que o vereador Peter apresentou também uma emenda modificativa, e como não foi para discussão hoje, gostaria de que a gente pudesse conversar essa semana e, a princípio, como tem que fazer muitas modificações nessa lei, porque a maioria aqui já foi de acordo que ela não começasse lá na Secretaria de Obras, e sim lá no EMAB, e eu fiz um substitutivo da lei, mas gostaria primeiro de ver com o vereador Peter para a gente incluir tudo, toda essa... Sim, vereador. O projeto de emenda modificativa, ele está na casa, aliás, deve ter recebido uma cópia já. Não recebi, eu procurei hoje. Por e-mail? Mas, a hora que o senhor quiser, a gente pode sentar e discutir. Provavelmente, essa questão de não entrar pela Secretaria de Obras já está contemplada na minha emenda. Né? Entra pela EMAB, não pela Secretaria de Obras. Então, vamos ver o que podemos, o que é possível melhorar ainda na lei. Ok, só para a gente, então, discutir essa semana aqui e tentar levar a bom termo, porque há pressa também lá na EMAB para ter essa legislação, para poder atender as famílias carentes que têm buscado serviços para poder construir o seu lar. E me procurou também o vereador licenciado e presidente da Fundação de Esportes, pedindo bastante celeridade nos projetos que foram apresentados hoje, de convênios com entidades esportivas. Também me procurou o Adilson Juste, que é presidente da Associação Futsal, também pedindo para a gente acelerar, porque estão desde o começo do ano sem receber recursos. É lógico que as prestações de contas entraram também junto na casa agora, e isso é culpa lá das associações, mas me colocou o presidente da Fundação que o dinheiro está em caixa, que tão logo saia daqui aprovado, no dia seguinte eles estarão pagando essas associações, para que eles possam acertar com seus professores, com seus questão de uniforme, material esportivo e tudo mais. Então, se fosse possível, que a gente pudesse fazer as duas votações na semana que vem e liberar esse projeto para que saia esses recursos para essas associações. Com relação a essa questão, vereador, eu não sei quais foram os motivos, né, mas deram entrada 5 projetos. As demais associações até procuraram a Fundação de Esportes, depois de ter falado comigo, e, não sei, disseram na Fundação que já foram encaminhadas. Não sei se está parado na Prefeitura, não sei em que, ou algum trâmite com relação à documentação, não sei. Então, talvez devesse também, para agilizar, porque agora, para a gente votar essas 5, nós conseguimos votar, talvez na segunda-feira que vem, fazer uma extraordinária, e essas 5 a gente consegue aprovar na semana que vem. As outras vão entrar na segunda-feira que vem e dá mais uma semana, pelo menos. Né? Então, se pudesse conversar
na Prefeitura também, para que as demais associações que também já estivessem em condições de receber recursos pudessem também ser contempladas, e não só essas 5 que deram entrada no dia de hoje. Eu vou, então, me pegar mais detalhes sobre as demais, mas a informação que eu tive é que essas aqui estavam o processo concluído e, por isso, já estão aqui nessa casa para receber, e as demais estão em tramitação, mas eles têm realmente pressa, existe o recurso, está disponível na Fundação, e o que precisa agora é fazer o trâmite burocrático. A gente sabe que essas associações são de voluntários, pode ser que eles também demorem para juntar essa papelada, conseguir fazer toda a burocracia que exige, mas eu peço aí a celeridade aos pares. Era isso que eu tinha, então obrigado, senhor presidente e demais vereadores. Concedo a palavra ao vereador Ricardo Malinowski, por até 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, os internautas que nos assistem pela internet. Quero agradecer à comunidade do bairro Centenário, pela prefeitura no bairro que teve no final de semana, pela participação, onde os moradores puderam conversar com os vereadores, prefeito, com os secretários, que todos eles estiveram lá. Pois quero dizer que assim é o jeito do nosso governo. É ir até a população e ouvir as reivindicações. Alguns moradores comentaram que é necessário que seja ouvido a gente do bairro. Comentaram a importância de possuir um representante no bairro, pois a comunidade, em apenas alguns meses de governo, já reconhece pelas benfeitorias que foram feitas por ter um representante no bairro. Foram feitas roçadas, manutenção de vias, hoje está sendo feito as calçadas, e me sinto muito orgulhoso por ser representante do bairro Brasília e de todos os bairros do município. Queria parabenizar o prefeito Fernando Turic pelo bom trabalho que vem realizando, pois acredito que está no caminho certo, está indo ver as necessidades de nossa gente. Também agradeço aos nossos secretários pelo bom diálogo que tenho com eles, pelo apoio em minhas reivindicações. Nossa administração está no caminho certo. Sei que muitos obstáculos virão. Estamos preparados, estamos com um time sincronizado, que já vem mostrando um bom resultado. Muito obrigado. Senhor vereador, me permite uma parte? Rapidinho. Sim. O senhor falou uma coisa muito interessante, até porque esses dias atrás se questionou que a atuação do vereador Ricardo Malinowski não faz indicação, não faz isso, faz aquilo. E o senhor disse, e o senhor mostrou como é que está fazendo. O senhor está indo direto aos secretários. E até agradecendo a atuação dos vereadores, dos secretários, que estão recebendo bem, né? E isso, de fato, a gente também tem feito. É normal. A oposição faz as indicações, algumas vezes fala diretamente, mas mostra mais até com indicações, né, deixando, enquanto que os de situação vão direto, né? Isso sempre foi assim, é normal, mas é interessante ver, para dizer, não, o vereador Ricardo não está falando, não está fazendo. O senhor está indo, está vendo as necessidades, está falando direto com os secretários. E isso que é importante, por isso que eu lhe parabenizo. Obrigado. Me dá uma parte, vereador? Sim. Eu até vou concordar com o vereador Fernando Malon. Sendo vereador da situação é bem mais fácil. É bem mais fácil, porque o prefeito não deve ser, talvez alguém lá, mas que nós, que fazemos uma oposição justa, eu acho, uma oposição coerente. Eu disse já diversas vezes que eu não faço política e nem oposição com o fígado
e sim com coerência, até porque é uma responsabilidade que nós temos. Mas eu já fiz por escrito aqui um pedido, e os senhores sabem, eu não vou mais falar o nome. E falei durante 4 vezes, agora é a 5ª vez, e falei pessoalmente na reunião da prefeitura nos bairros, lá na Serra Alta, o vereador Fernando Marão estava presente. Solicitei aos secretários da pasta, solicitei aos diretores, aos diretores envolvidos, hein? Mas até hoje não foi resolvido, e para nós é meio complicado. Do que é, verdade? Aquela questão da Guilherme Scheider, acesso da Roberto Grande, mas eu já tenho a solução, já tenho contratado uma caminhonete, nós vamos fazer o serviço. Porque não adianta, ali tem senhoras, agora uma senhora caiu lá dentro, outra vez dentro do buraco lá, machucou a perna. É complicado, mas tudo bem. O que a gente pede não é para mim, não é para nós. Então eu gostaria, vereador Fernando, se pudesse levar lá mais uma vez. Eu falei lá na Serra Alta, Vossa Excelência estava junto lá, demais vereadores que estavam lá, e realmente não foi feito. O acesso para a escola, para o colégio Roberto Grande, lá ele está complicado ali embaixo, bem na curva ali. E a calçada foi quebrada porque foi colocado, podia dizer, não, a responsabilidade da calçada é do proprietário, não. Até pode ser do proprietário, mas vamos deixar a cidade bonita, vamos arrumar, vamos lá, isso não custa 3, 4 baldes de reboque, lá vai lá e resolve a questão. E continua lá as pedras soltas e os buracos lá e os canos d'água aparecendo lá. Hoje ainda eu passei por lá novamente. Obrigado pela parte, vereador. Perdi mais uma parte? Rapidinho. Pode ser. Só em relação ao que o vereador Eide colocou, eu achei interessante, isso eu já reparei nos meses que se antecederam, que o prefeito faz questão de mandar, uma vez por mês, me parece, a resposta a todas as nossas indicações. Eu tenho visto que muitas têm sido atendidas. Claro que nem todas estão conseguindo ser feitas. E eu digo isso que é interessante, porque é o seguinte, quando eu era prefeito, eu não fazia essa pressão de contas. O prefeito Magno também não. E o prefeito Fernando Tuque está fazendo. Se não está conseguindo responder todos, mas está tentando fazer tudo e está respondendo. Isso é muito importante. E, obviamente, quando o vereador Eide coloca aqui para os vereadores de situação é mais fácil, mas não é o caso também. Porque todos os senhores que quiserem ter acesso aos secretários e ao prefeito, o prefeito já disse que está aberto a qualquer vereador que quiser vir falar lá, né? A gente sabe que a oposição, no governo passado, é bem mais complicado. Aí o buraco é bem mais embaixo, porque aí, de vez, não conseguia mesmo, né? Mas, enfim, são essas colocações. Eu fico feliz de ver que o prefeito está respondendo. Se não consegue resolver tudo, e não consegue mesmo, mas pelo menos está tentando. Mas eu vou levar essa sua preocupação, vereador, sobre a Guilherme Scheider. Obrigado. Obrigado, vereador. Não, parte, senhor. Palavra. É só que o senhor comentou ali a legislação das calçadas, só vou lembrar, até a gente teve uma reunião com o deputado Silvio hoje ainda, e esse recurso também foi uma emenda parlamentar do deputado Silvio Drevik, que está sendo feito calçado naquela região. E com relação às indicações da gestão passada, senhor vereador, não posso concordar totalmente, porque o vereador Lírio era vereador, Cives também, Adriane, a gente sempre, pelo menos a parte que eu fazia parte, sempre tentamos atender os vereadores da melhor forma possível. Não, eu não digo atender, é responder. Mas melhor fazer do que responder, que talvez não faz. Obrigado, vereador. Quanto às calçadas lá, eu acho que de onde veio a verba, não veio, o que cabe agora é que o prefeito está fazendo. Então, seria isso. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereador inscrito, e antes de encerrar, eu quero fazer um registro em ato também, pela presença em todas as reuniões, desde que nós estamos aqui, do nosso grande amigo aí, pai do vereador Pétio, Donaldo Knoibler, que em todas as sessões tem se feito presente aqui, e eu gostaria que ficasse registrada, então, isso aí, a presença dele. E nada havendo mais a tratar, eu agradeço a presença de todos os senhores, né, e o trabalho dos senhores vereadores, e gostaria de dizer que eu quero agradecer. Hoje eu presido essa sessão ainda, na próxima sessão já será presidida pelo nosso presidente, vereador César Godoy,
Eu quero agradecer o apoio que a gente recebeu durante a interinidade, tanto dos senhores vereadores, como da comunidade, da imprensa, né, que sempre divulgou com sua seriedade e a capacidade que é peculiar a toda a imprensa de São Bento do Sul. Agradecer a todos os senhores e convocar os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 6 de maio, às 19 horas. Encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos os senhores vereadores e de todos aqui presentes. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.